Bom dia, João Pedro. Aguardando aí, tá, meu filho, para ver se o pessoal começa a entrar. Você que já está na plataforma, pega o seu livro aí, por favor. Abra ele na página 408, tá? Para a gente continuar o conteúdo da semana passada. Para quem está chegando agora na plataforma, bom dia. Página 408, tá? Para a gente continuar o assunto da semana passada, por favor. Para quem está chegando agora, bom dia. Página 408. Eu vou esperar só mais 2 minutos para ver se entra mais alguém para a gente começar, hein? Bom dia para quem está chegando. Página 408, tá?
Vamos lá, pessoal. Vamos começar, já são 8h07, esperei 7 minutos aí para ver se a galera começava a entrar. Tem pouca gente, mas fazer o quê? Vamos começar à medida que o pessoal for chegando aí. Se alguém perguntar a página, quem puder botar no chat aí, onde nós estamos, eu agradeço, tá? Bom, pessoal, nós estamos falando aí de América Anglo-Saxônica, né? E hoje nós vamos falar a gente já estava falando dos Estados Unidos, mas hoje nós vamos falar das características econômicas dos Estados Unidos, né? Então, assim, Estados Unidos, eu já tinha falado isso para vocês em alguns tópicos anteriores, que os Estados Unidos é a maior potência global, né? Ou seja, a maior economia do planeta é a economia dos Estados Unidos, e tal fato se deve a uma série de fatores, e são esses fatores que nós vamos ver hoje, nós vamos ver agora. Então, assim, primeira coisa que tem que ser dita é que o fato dos Estados Unidos ter se tornado a maior potência econômica do planeta não foi algo que começou da noite para o dia. Foi um processo gradual, processo esse que vai começar, se eu for pegar assim, início, tem a ver até com o processo de colonização. A gente já viu aí a América Latina, vimos a América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos é um país que faz parte da América Anglo-Saxônica. E o que acontece? Na América Anglo-Saxônica, nós tivemos as chamadas colônias de povoamento, por aquelas colônias onde o colono ele se estabelecia em determinado local, explorava as riquezas locais, mas as riquezas não saíam daquela localidade, ajudavam no processo de desenvolvimento daquela área, daquela região ou daquele país, no caso, as primeiras regiões ocupadas ali pelos colonos nos Estados Unidos foram feitas esse tipo de colonização, a colônia de povoamento. Então, isso aí já é algo que aconteceu lá no século XVI, XVII, mas foi algo que já começou a fazer uma diferença, porque na América Latina como um todo, esse processo não aconteceu. Na América Latina, as colônias eram colônias de exploração. Então, eram colônias que visavam simplesmente a exploração das riquezas, a obtenção de lucro, sem nenhum objetivo de desenvolvimento e acúmulo de riqueza local. Tá? Então, isso aí já foi algo que fez uma diferença nesse processo. E com o passar do tempo, algumas mudanças começaram a ocorrer na economia dos Estados Unidos. No primeiro momento, a economia dos Estados Unidos, ela também tinha como base atividades agrícolas, a extração de recursos naturais locais, mas os governos que se estabeleceram nos Estados Unidos, principalmente após o processo de independência dos Estados Unidos, começaram a observar o que acontecia em outros países, principalmente na Europa, que estava levando os países europeus a um crescimento econômico. E os Estados Unidos começou, até pela ligação com a Inglaterra, a observar o desenvolvimento, as características econômicas da Inglaterra. E, a partir daí, os governos dos Estados Unidos viram que, além da agricultura, a agricultura não poderia ser deixada de lado, extrativismo também não poderia ser deixado de lado, mas a atividade industrial, naquele momento, era o diferencial, estava sendo diferencial para que os países conseguissem chegar a um desenvolvimento econômico, a um crescimento econômico. Então, os governos o governo dos Estados Unidos começou a fazer investimentos bastante significativos na atividade industrial. Tanto que nós tivemos a primeira revolução industrial, que a base, digamos assim, local, onde essa primeira revolução industrial vai acontecer na Europa, com o berço mesmo lá na Inglaterra. E aí a segunda revolução industrial já vai ter como principal referência os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai liderar esse processo aí de
de desenvolvimento e crescimento industrial nessa segunda fase de industrialização mundial, né, conhecida como segunda revolução industrial. E assim, a indústria dos Estados Unidos se fortaleceu por uma série de fatores. Tá? Um diferencial dos Estados Unidos, por exemplo, em relação à Inglaterra, o território dos Estados Unidos é muito maior que o território da Inglaterra. Então, isso aí significava o quê? Significava que os Estados Unidos teria uma oferta dentro do seu território muito maior de recursos naturais, minerais de todos os tipos, que são a base, né? São a base para que um processo industrial seja bem sucedido, porque você pode investir numa indústria de alta tecnologia, mas você vai precisar da matéria-prima. Então, assim, os países que têm dinheiro para investir, até hoje é assim, tem dinheiro para investir em tecnologia, tem a tecnologia, mas não tem a matéria-prima, tem que estar buscando essa matéria-prima em outros territórios. Claro que hoje, independente de um país ter um território com muitos recursos naturais ou não, há sempre a compra, porque em nenhum país você vai encontrar assim, todos os recursos naturais que são necessários para o desenvolvimento. Não vai. Tem países que têm reservas maiores de determinados recursos e, de repente, não tem reserva nenhuma de um determinado recurso. Tem países que, de repente, tem muito minério de ferro, mas aí precisa lá de bauxita, que é matéria-prima, o mineral que dá origem ao alumínio, e, de repente, no seu território não tem, então tem que comprar. Mas é aquela velha história. Quando você tem um território com uma extensão territorial significativa, que é o caso dos Estados Unidos, isso aí acaba se tornando mais fácil. A probabilidade de você ter uma oferta de recursos naturais, ela é muito maior, é claro. Professor, mas se for uma área que tem muito deserto, como acontece lá na Austrália, por exemplo, sim, mas mesmo com áreas que não ofereçam muitos recursos, quanto maior o território, a chance de você ter esses recursos em abundância é maior. Então, isso aí já foi um fator bastante significativo no processo de industrialização. E, assim, os Estados Unidos, ele investiu no seu processo de industrialização na indústria de base, primeira coisa, que era a indústria de extração de minério de ferro e outros minerais necessários, e investiu muito na indústria de extração de petróleo, mas o que fez uma diferença muito grande foi o investimento na indústria de bens de consumo. Ou seja, o que são os bens de consumo? São aqueles aparelhos que nós usamos no nosso dia a dia, como nós temos hoje, aparelhos de TV, ar-condicionados, claro, aparelhos utilizados para a época, fogões, geladeiras. Só que, assim, o carro-chefe do negócio mesmo, e a palavra carro-chefe tem até muito a ver, né? Foram os automóveis. Os Estados Unidos devido até essa questão do petróleo, que dá origem aos combustíveis, né? Combustível de origem fóssil, gasolina, enfim. A indústria automobilística nos Estados Unidos recebeu um investimento muito grande, porque era até uma forma de você estar movimentando, uma coisa leva a outra, né? Você tem a indústria do petróleo se fortalecendo e, assim, o petróleo e seus derivados vão ser produzidos e precisam ser utilizados em uma determinada indústria, em um determinado setor. E o setor automobilístico casou direitinho com o setor do petróleo. Então, isso aí foi muito legal. E nos Estados Unidos surgiu uma forma que até então não existia, de produção dos automóveis, que era a linha de produção. Que seria isso? Os automóveis eles eram produzidos em escala industrial. Antes desse processo, que foi inaugurado até por um camarada chamado Henry Ford, por isso tem a montadora até hoje, né? A Ford, ele criou um sistema de linha de produção. Antes, os automóveis eles eram feitos por encomenda. Então, você tinha lá um determinado país, encomendava para uma determinada montadora um número X de automóveis,
e a quantidade não era muito grande. Não vou dizer para você que o trabalho era artesanal, porque já era um trabalho industrial, mas você tinha, muitas vezes, um ou dois profissionais responsáveis por montar um automóvel inteiro. E o Henry Ford, ele criou um sistema que era a linha de montagem. Então, isso aí agilizava o processo de produção, porque você tinha uma grande quantidade de trabalhadores numa linha de montagem, onde cada trabalhador ficava responsável por uma etapa da montagem desse automóvel. Então, isso, além de agilizar o processo, aumentou a produção. Então, a quantidade de automóveis disponíveis no mercado, ela cresceu muito. É claro que, com o passar do tempo, várias outras empresas, elas passaram a copiar o sistema de produção da Ford, mas isso aí é para vocês entenderem que isso, no primeiro momento, era para consumo interno, tá? A atividade industrial visava o consumo interno, mas a coisa foi crescendo, que ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos, e essas indústrias começaram a vender e até a se espalhar por outros países com o passar do tempo. Então, isso aí foi muito interessante também, é claro. A gente não pode esquecer também, tem um fator histórico que eu falei para quem está chegando agora aí, né, de repente não viu, falei que o fato de ter sido colônia de povoamento ajudou, mas também os Estados Unidos ele participou da Segunda Guerra Mundial e, claro, teve as suas baixas, mas o território dos Estados Unidos foi muito pouco afetado com relação à Segunda Guerra Mundial, ou seja, os Estados Unidos não sofreu nenhum ataque, fora aquele ataque que ocorreu lá no Havaí, na base militar que eles tinham lá de Pearl Harbor. Fora isso, o território dos Estados Unidos não foi afetado por bombardeios, por nada disso. Em contrapartida, os países europeus, onde nós tivemos lá o auge, né, da Segunda Guerra, junto com a Ásia, lá onde você tem o Japão, parte da China, da Coreia, enfim, essas áreas foram muito mais afetadas. Então, quando a Segunda Guerra Mundial termina, os Estados Unidos tinha os seus problemas, mas ele teve uma capacidade de recuperação muito mais tranquila e passou a ajudar muitos países, principalmente na Europa, que ficaram muito comprometidos após a Segunda Guerra Mundial. E essa ajuda, ela não é uma ajuda eu vou ajudar porque eu sou bonzinho, não. Isso tem uma contrapartida. E essa contrapartida, no caso, seria uma influência, principalmente econômica, que os Estados Unidos teria no continente europeu. E isso aí também ajudou muito a indústria dos Estados Unidos a se desenvolver. Então, isso aí a gente tem que entender que os Estados Unidos ele tem um desenvolvimento econômico muito baseado na atividade industrial. A indústria dos Estados Unidos ela é muito forte. Claro, com o passar do tempo, aconteceram alguns percalços, algumas crises, como acontece com qualquer país. Mas como a indústria dos Estados Unidos ela é muito forte, mesmo com as crises que ocorreram ao longo de algumas décadas, a gente tem uma indústria que se recupera com muito mais facilidade do que a indústria de outros países. Então, a primeira coisa a entender, o fato dos Estados Unidos ser uma potência econômica se deve muito à sua atividade industrial. E, assim, nos dias de hoje, a indústria dos Estados Unidos, ela, claro, não se resume só a automóveis, que fique bem claro, tá? É uma indústria que ela está espalhada, né, por vários setores e, além disso, é uma indústria que investe muito em tecnologia. Os Estados Unidos tem centros tecnológicos lá em vários setores, desde a indústria automobilística até a farmacêutica, com tecnologia de ponta super avançada. Eles investem muito em centros de tecnologia. Então, isso aí também favorece o desenvolvimento e crescimento econômico dos Estados Unidos. Saindo da parte que fala da indústria, eu estou seguindo o livro aqui, tá só para seguir um roteiro. Eu estava na página 408, já estou aqui na 410, porque, como eu falei também anteriormente,
os Estados Unidos, os governos entenderam que a indústria é importante para o desenvolvimento e crescimento econômico, mas a agropecuária é muito importante também. Ou seja, o setor agropecuário ele é de extrema importância para o desenvolvimento de um país, não só para a questão de você estar exportando, vendendo o que você produz para outros países, mas também para o consumo interno. Então, hoje, é claro, a agricultura ela está mais, dependendo do país, ela está muito mais preocupada com a questão das exportações. O que eu vou exportar, o que eu vou vender. O Brasil mesmo, só fazendo uma comparação rápida aí, é um país que muito do que se produz aqui é exportado. E por que é exportado? Porque o país acaba arrecadando muito mais vendendo para outros países do que para o consumo interno. Mas o consumo interno também é importante. E a agricultura hoje, ela não, apesar de você ter muito, lá nos Estados Unidos isso também acontece, né? As chamadas agriculturas, as propriedades familiares, são aquelas pequenas propriedades. Hoje, a agricultura, a agropecuária de grande escala, ela conta muito com a tecnologia. Então, a tecnologia ela não está presente só na atividade industrial. A tecnologia está presente no setor agrário também. Então, hoje, quando você vai escolher o agricultor lá, uma determinada cultura, um determinado tipo de produto que ele vai cultivar, ele tem que fazer todo um estudo técnico, ele conta com todo um aparato para fazer com que aquele processo de produção seja bem produtivo. Não é chegar e pegar, eu tenho uma área grande de terra, a terra é boa, vou escolher aqui uma planta, vou escolher milho, depois vou plantar aqui porque eu tenho certeza que eu vou ter um bom resultado. Não, não é assim. Você tem que fazer todo um estudo técnico da área, ver se realmente aquele solo é apropriado para aquele determinado tipo de cultura. E isso daí é algo que também sofreu um investimento muito grande lá na agricultura, na agropecuária dos Estados Unidos, o uso de máquinas também. A agricultura, né, a agropecuária nos Estados Unidos é uma das mais mecanizadas do mundo. E o que eles fizeram lá? Eles criaram, nos setores, nas áreas agrícolas do território, o que eles chamam de cinturões. São grandes áreas produtivas onde você cultiva um determinado produto. Então, você vai chegar em determinadas cidades dos Estados Unidos, onde você vai ver só plantação de milho. Você vai chegar lá nos Estados Unidos em determinados locais onde você vai ver só plantações de algodão. Porque essa produção é uma produção que ela já, quando o agricultor vai e planta, ele tendo sucesso, ele já sabe que a produção dele está toda já vendida. Ele planta com a certeza de que ele vai ter o retorno. E isso aí foi feito com base em investimento do governo, né, local, do governo dos Estados Unidos, das cidades locais, até porque boa parte, como eu falei, do que é produzido é exportado. Então, quando você tem grandes áreas produtivas e com um único produto, a quantidade produtiva, obviamente, vai ser muito maior. Então, você consegue vender muito mais. E existem determinados produtos que são extremamente valorizados aí no mercado internacional. Então, eles apostam muito nesse tipo de sistema e tem dado certo. E a agropecuária dos Estados Unidos, como eu falei, é uma das mais produtivas aí do mundo. Tanto a parte que trata da agricultura quanto da pecuária, né? Os Estados Unidos também é muito forte na pecuária, a criação de gado também lá é muito explorada, assim como acontece aqui no Brasil. Eles têm uma pecuária muito desenvolvida lá também, principalmente com relação à criação de gado, mas eles também são muito fortes na criação de aves, criação de suínos, ou seja, é uma agricultura muito forte, muito desenvolvida, que acaba também ajudando nesse fortalecimento da economia local. Temos também, já estou seguindo aqui, está a página 411, seguindo o roteiro, como eu já tinha falado anteriormente, tem um setor de extrativismo mineral também muito desenvolvido, como o território é extenso, aquilo que eu tinha dito antes. A chance de você ter uma oferta de recursos minerais é também muito acentuada. Então, os Estados Unidos ele é muito rico
nos mais variados tipos de minerais. Minério de ferro, manganês, bauxito, tá, o bauxito, eu estava falando do petróleo aqui também, gás natural. Então, isso tudo acaba movimentando, fortalecendo a economia, né? E sem contar que os Estados Unidos têm um projeto muito ambicioso de independência energética, ou seja, eles, apesar de ainda terem o petróleo como base da sua matriz energética, os governos vêm investindo em outras fontes energéticas, explorando o potencial local, apostando na energia eólica, apostando na energia solar, porque o petróleo tem uma importância muito grande para a economia local. Só que os Estados Unidos têm cientistas que estão muito cientes de que futuramente o petróleo ele vai acabar. A gente não sabe quando, mas o petróleo é um combustível, uma matéria-prima fóssil, e ele tem prazo de validade. E no futuro, quem já tiver avançado na produção de energia, utilizando outras formas, tiver seus parques eólicos, a energia solar, os biocombustíveis em processo mais avançado, vão estar aí na frente daqueles que ainda vão ter que correr atrás desse processo. E assim, mais uma vez, como o território dos Estados Unidos é um território muito extenso, existe um número muito grande de possibilidades para a produção energética local. Então, isso aí acabou e acaba, né? Continua favorecendo o crescimento e desenvolvimento da economia local. Isso tudo que eu falei aqui acaba impulsionando o quê? Acaba impulsionando o comércio e o setor de serviços nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos a população dos Estados Unidos sempre foi marcada por um consumo muito elevado. É uma sociedade muito consumista. Se você for fazer uma comparação com o que um cidadão dos Estados Unidos consome, comparado com pessoas que vivem em países da América Latina ou países da África, o consumo de um cidadão estadunidense é muitas vezes 20, 30 vezes maior, olha só, do que um cidadão que vive, por exemplo, no Zaire, lá na África. Ou seja, uma pessoa nos Estados Unidos consome o equivalente ao que 30 pessoas iriam consumir lá no Zaire, ou seja, isso mostra a capacidade de consumo que esse país ele tem, né? Então, se é uma sociedade muito consumista, você tem que ter o que oferecer, não só na parte de comércio, né? Nas lojas, nos supermercados, mas também nos serviços essenciais que são oferecidos, escolas, hospitais. Então, os Estados Unidos têm uma grande oferta comercial, uma grande oferta de serviços, impulsionada por essa sociedade. Que isso aí até recebe muitas críticas, né, de outros países aí, que os Estados Unidos é um país que tem uma cultura de interferir muito nas questões relacionadas à política, economia, de outros países, principalmente política, mas essa questão de ser uma sociedade muito consumista, isso também acaba fazendo com que muitos critiquem o comportamento da sociedade nos Estados Unidos. Então, claro que hoje existem grupos que vivem lá nos Estados Unidos que tentam conscientizar as pessoas sobre essa questão do consumismo, até porque, por mais que eles tenham oferta de recursos naturais e seja um país muito rico, muito próspero, a gente sabe que se o consumo de recursos naturais for muito grande, a tendência é que esses recursos se esgotem. Mas aí o que acontece? Os Estados Unidos tem uma política aí muito interessante hoje, né, de estar comprando, se apossando de áreas que tenham recursos naturais em outros países, até para resguardar o que eles possuem dentro do território deles. Um exemplo a gente vê até aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil nós temos uma oferta muito grande de água. Então, os Estados Unidos, várias empresas dos Estados Unidos, a Coca-Cola é um exemplo,
ela tem comprado áreas onde você tem fontes de água mineral, por exemplo, ou seja, tem muitas áreas de água, oferta de água, principalmente água potável, água pronta para o consumo, que pertencem a empresas, não só dos Estados Unidos, de outros países, mas os Estados Unidos está fazendo isso, por quê? Está explorando o recurso natural de outros países e, assim, explora o seu, mas resguarda, reserva, porque no futuro, quando determinado recurso começar a se tornar escasso em outros territórios, no território deles, eles vão ter lá a reserva ainda e é aquele negócio, eles vão ter para uso e também vão ter para oferecer para os outros. E é óbvio, evidente, que quem quiser comprar o recurso que eles tiverem em abundância, eles vão vender. Mas eles não vão vender a preço de banana, vai ter um valor. É óbvio que assim, professor, mas eles estão errados? Não, eles não estão errados. Eles estão fazendo o que qualquer país que tem uma situação econômica favorável, como a situação que eles têm, faria. Agora, o país que vende o seu recurso, ele tem que estar ciente de que ele está vendendo o recurso e esse recurso futuramente pode faltar aquele território onde ele está localizado. Então, quem quiser vender, que venda. Ou seja, depende de cada governo proteger e correr atrás dos recursos que lhe forem necessários. Então, eu posso dizer, porque uma vez eu estava falando sobre isso numa turma de ensino médio, inclusive, e os alunos levantaram essa questão, mas eles estão errados. Não, eles não estão errados, não. Estão fazendo o que ele não chega lá e toma a reserva. Não, o governo chega e fala, a empresa, no caso, eu quero comprar. Se a pessoa quiser vender, paciência. É uma coisa, um negócio legal, não tem nada de errado nisso. Tá? Mas é só para vocês entenderem que essa questão do consumo lá é muito grande. Então, o que tem lá dentro, apesar do território dos Estados Unidos de ser muito abundante, os governantes já sabem que se usarem em excesso, vai acabar. E como é uma sociedade muito consumista, eles acabam tomando esse cuidado aí, tá bom? Vou caminhando, né? Eu já estou seguindo aqui, já estou página 413. Aí, aqui fala da hegemonia dos Estados Unidos. Isso aqui, rapidamente, isso aqui fala em relação ao Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, que é o PIB, né, dos Estados Unidos, que ele é gigantesco. O PIB dos Estados Unidos, ele corresponde aí a uma parcela significativa, né, do PIB mundial. Então, isso tem a ver com tudo que eu falei aqui anteriormente. O fato de ser a maior potência econômica, o fato de ser um país que se destaca em muitos setores da economia mundial, automaticamente faz com que a riqueza produzida lá seja muito grande. Por isso que é um país que, como eu falei, crises econômicas acontecem em todos os países, acontece no mundo. Nós temos crises econômicas mundiais. Você vê, essa pandemia que está acontecendo aí, essa pandemia está afetando a economia de todo mundo. Mas é claro que, se a gente for fazer uma comparação, usar a comparação de novo, o nosso país com eles, eles têm uma capacidade muito maior de sair dessa crise. Por quê? Porque eles têm uma economia muito mais fortalecida, uma economia muito mais estável, uma economia muito mais sólida, mais versátil. Então, a capacidade dos Estados Unidos de lidar com crises econômicas é muito grande, diferente de outros países que existem aí no mundo. Por isso que o PIB, toda a riqueza produzida lá é gigantesca, devido a esse fato, o país se destacar em vários setores aí da economia mundial. E um dos fatores que fazem com que essa economia se fortaleça sempre, né, são as multinacionais. São as empresas dos Estados Unidos que estão espalhadas pelo mundo. Aí o Brasil, então, tem muitas multinacionais dos Estados Unidos instaladas aqui em nosso território. E os Estados Unidos pode dizer que tem multinacionais espalhadas quase pelo mundo inteiro. Dificilmente você não vai encontrar um país que tenha pelo menos umas 2, 3 ou 4 multinacionais aí dos Estados Unidos, se não tiver mais, né? E, assim, durante a Guerra Fria, a economia dos Estados Unidos, que já era forte, ela só estava presente naqueles países que eram capitalistas.
Quando a Guerra Fria acaba, que aqueles que eram socialistas se tornam capitalistas, aí que a economia vai se espalhar praticamente pelo mundo inteiro, porque muitos países que estavam fechados para o capitalismo e, consequentemente, para as empresas dos Estados Unidos vão acabar recebendo essas indústrias. Então, as multinacionais estadunidenses são também fundamentais para que a economia do país ela seja essa economia forte, essa economia desenvolvida. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Ninguém? Então, olha Tô só. tranquilo. Opa, pode perguntar, meu filho. Não, não, tô tranquilo, professor. Ah, tá tranquilo? Show, Professor, então. quero perguntar aqui. Quer falar, João Pedro? Quero perguntar aqui uma coisa. Os Estados Unidos continua sendo, como posso dizer, o país que comanda o financeiro do mundo, Que o que mais comanda tem financeiro, o financeiro que, do mundo, é o o que maior mais tem dinheiro, centro. é o que mais É, vem. sim, continua. Os Estados Unidos é até hoje o maior centro econômico. Claro que ele agora está sendo acompanhado bem ali. Não vou dizer que tá para ser superado, mas tem alguém que tem um país que está correndo atrás dele ali direitinho, que é a China, né? A China hoje também é um país que tem uma economia bastante sólida, bastante diversificada, enfim, está correndo atrás, mas ainda está, assim, segundo especialistas, está longe de conseguir superar a capacidade, a capacidade e a versatilidade da economia dos Estados Unidos. Então, ainda assim, continua, João Pedro. Os Estados Unidos é a maior potência econômica ainda, mas a gente não sabe o que pode acontecer mais para frente aí, né? A China está indo aí a passos largos para tentar, pelo menos, alcançar, chegar perto aí dessa posição, né? Que os Estados Unidos têm até hoje. Tá bom, meu filho? Enfim, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Bom, eu vou pedir para vocês, então, são 8h39 agora, caminhando para 8h40. Vou pedir para que vocês, vou dar 10 minutinhos para vocês tentarem fazer aí as páginas 408 e 418, 419. Se não der tempo de fazer tudo, a gente começa a correção e o que sobrar a gente vê na semana que vem, tá? Então, vamos lá, para agora 10 minutinhos aí, quando for 8h50 eu faço a correção, começo a fazer, tá? Então, tentem fazer aí, página 418 e 419, tá? 10 minutinhos, qualquer dúvida eu estou aqui, é só chamar. Qualquer dúvida, estou aqui, hein?
6 minutos, hein, pessoal? Vamos lá, a hora passa rápido, hein? Três minutos, hein?
Vamos lá, pessoal, vamos começar a correção? Vamos lá, então. Eu sei que muitos de vocês, de repente, não devem ter conseguido fazer todas, não tem problema não. Se não der tempo de corrigir tudo hoje, fica para a próxima semana. Vocês terminam em casa para a próxima semana. Vamos lá, então, gente. Página 418, número 1. Tá, o que nós temos ali? Observe as fotografias a seguir e, com base no que você aprendeu neste capítulo sobre o espaço econômico dos Estados Unidos, indique as transformações que ocorreram no norte e no nordeste do país, no chamado Cinturão do Aço ou Cinturão da Manufatura. O que acontece? Essa região aí, conhecida como Cinturão do Aço da Manufatura, é um setor industrial antigo dos Estados Unidos, se destacava principalmente na produção de automóveis. Então, assim, você tem duas imagens, inclusive, aí. Na primeira, você tem lá Centro Financeiro de Chicago, nos Estados Unidos. Este é um dos principais centros financeiros do país. E fábrica que produzia automóveis de luxo, abandonada em Detroit, Estados Unidos, tradicional centro industrial automobilístico do país. Então, o que acontece? Nessa área, onde você tem esse cinturão aí, chamado Cinturão do Aço da Manufatura, algumas cidades tiveram que se reinventar, tiveram que mudar as suas características, porque esse setor automobilístico, que assim continua forte nos Estados Unidos, começou a ter concorrência de outros países. Esse setor passou por uma crise. Então, em algumas cidades, que é o caso de Detroit, muitas empresas tiveram que fechar as portas. E, automaticamente, se não houvesse uma mudança na característica econômica da cidade, você teria cidades com número muito grande de desempregados, enfim, e de imagens como essa daqui. Chicago fazia parte, mas Chicago passou por uma transformação, passou a investir na parte de relações comerciais, investimentos em bancos, se tornou um centro financeiro. Então, Chicago conseguiu superar esse momento, que não foi o que aconteceu com Detroit. Tá? Então, algumas cidades mudaram a sua característica econômica e conseguiram superar a crise que atingiu esse local, e outras cidades não fizeram essa mudança e acabaram sendo duramente afetadas por essa crise que atingiu essa região chamada de Cinturão do Aço, cinturão aí da manufatura. Eu vou falar uma resposta, claro, aqui para quem quiser anotar, mas alguém conseguiu fazer? Alguém quer falar o que colocou aí? Não sei, de repente alguém quer falar, fez, alguém? Eu coloquei assim. Eu coloquei que é uma evolução na economia dos Estados Unidos. Só isso que você colocou? É só isso. Teria que fazer um acréscimo. Aí o que você pode fazer? Isso que você colocou não está errado, não, porque, de certa forma, foi uma evolução, sim. Uma evolução e até uma revolução num processo que já vinha sendo feito. Perdão. Mas é bom você acrescentar, não apaga o que você escreveu, não. Você só acrescenta o que eu vou falar aqui, tá? Além do João Pedro, mais alguém? Tá, então anotem aí quem quiser. Vocês podem colocar o seguinte. Detroit, escreve o nome da cidade, Detroit. Detroit ilustra a crise do setor automobilístico na região. Detroit ilustra a crise do setor automobilístico na região. Ponto. Não é ponto final, não, tá? Aí depois do ponto. Automobilístico. Na região. Automobilístico na região. Ponto. Aí depois do ponto. Chicago mostra
Chicago mostra a mudança que algumas cidades... Chicago mostra a mudança que algumas cidades tiveram que fazer. Chicago mostra as mudanças que algumas cidades tiveram que fazer para atravessar a crise nesta região. Tiveram que fazer para atravessar a crise na região. Ponto final. Tranquilo na número 1? Ok. Não responder, deve estar ok. Número 2, gente, rapidão aqui. São as principais características do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Esse Vale do Silício é uma área que se destaca aí por ter indústrias, setores industriais de alta tecnologia, centros de pesquisa muito avançados, aí, ou seja, são pesquisas que são voltadas para a área industrial, a área comercial. Então, você tem nesse Vale do Silício empresas, indústrias associadas a universidades, a grandes centros de pesquisas. Então, as indústrias, inclusive, financiam essas pesquisas, oferecem bolsas de estudos, e tudo que é desenvolvido nesses locais é posto à disposição das empresas. Então, ele pergunta aqui as características, e aí a resposta correta, eu já vou me adiantando aqui para vocês, seria a letra A, tá? Letra A, onde está escrito assim: localizado no oeste dos Estados Unidos, próximo a importante centro de pesquisa, forma um complexo industrial com destaque para os ramos típicos da terceira revolução industrial, tá bom? Então, a resposta correta aí da 2 fica sendo a letra A. Pessoal, olha só, vamos fazer o seguinte, para não ficar uma coisa muito corrida, já são 8h57, a página 419, para quem não fez, fica para casa, tá? Semana que vem a gente recomeça aí na nossa aula, corrigindo aqui a partir da 419. Tá bom, galera? Então, estou terminando por hoje. Uma boa sexta, um bom final de semana para todos vocês e até sexta-feira que vem, tá bom? Um abraço a todos.